Olá, povo de Deus, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 23 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 20, de 1 a 17 e de Mateus 13, 18 a 23. Depois do processo de libertação descrito nos primeiros capítulos do Êxodo, nós temos um evento que se transformará num dos pontos altos da história de Israel: a aliança proposta por Deus ao povo. Dos capítulos 19, versículo 1, ao capítulo 24, versículo 11, temos o relato da aliança, do código da aliança, do decálogo, concluindo tudo com uma bela refeição. Com essa aliança, o povo de Israel torna-se propriedade de Deus, que exerce sobre o povo de maneira exclusiva a autoridade absoluta. E lhe cobra fidelidade absoluta também. Não haverá mais mediação entre Deus e o povo. Todo Israel é um povo sacerdotal. E somente Deus exercerá autoridade sobre o povo. E às autoridades terrenas cabe apenas servir a Deus e fazer cumprir a justiça e o direito sobre o povo. Nosso texto de hoje é um dos mais popularizados do livro do Êxodo, pois traz o decálogo, que passou para a história como a síntese de toda a aliança. Porém, ao popularizar-se, passou uma compreensão muito individualista de pecados que na sua origem eram sociais. Moralizou-se a leitura, despojando os 10 mandamentos de seu forte apelo social, pois era dirigido ao povo de Deus enquanto povo real. As antigas edições da Bíblia Pastoral tentaram corrigir essa interpretação equivocada, ajudando-nos a ler os mandamentos mais próximos de seu contexto original. Bom, primeiramente, Deus se apresenta como Deus libertador, que tirou o povo da escravidão do Egito, e logo em seguida vem as orientações básicas para que o povo se mantenha fiel ao compromisso assumido. O primeiro mandamento consiste na proibição de servir a outros deuses e fazer imagens de Deus. De fato, de Deus ninguém pode fazer qualquer representação, pois corre-se o perigo da idolatria e da tentativa de manipulação. O segundo mandamento proíbe-se aí a usar o nome de Deus libertador para acobertar injustiças e opressões. O terceiro mandamento, com ele, proíbe-se escravizar o irmão. Para isso, santifica-se o sábado, dia de dedicar-se integralmente ao Senhor. Uma folga mais que justa em meio a um regime forçado de trabalho. O quarto mandamento mostra que a honra é devida, em primeiro lugar, aos pais, e não aos poderes do Estado ou de qualquer outra autoridade. E o quinto mandamento é central. Não proíbe apenas atentar a vida contra a vida do outro, mas condena também qualquer sistema social que, pela opressão e exploração, reduz o povo a uma condição sobre-humana, levando-o à morte prematura. O sexto mandamento não se refere propriamente à castidade e à vida sexual, mas ao respeito pela relação matrimonial. Não é só preciso respeitar a própria família, mas respeitar também a família do outro. O adultério destrói a relação familiar. O sétimo mandamento não se trata apenas de casos isolados de roubos entre pessoas. O mandamento condena qualquer sistema social que se estrutura a partir do roubo, seja o roubo da força do trabalho, salário mal pago,
seja do produto do trabalho, impossibilidade do trabalhador de usufruir do fruto do próprio trabalho, seja ainda do direito ao descanso. O oitavo mandamento não se reduz somente ao péssimo costume de falar mal dos outros. Ele condena a corrupção na administração da justiça, pois esta é o único recurso para os pobres e fracos reivindicarem e defenderem seus direitos contra ricos e poderosos. O nono e o 10º mandamentos proíbem a cobiça em todos os níveis e formas. Condenam a qualquer sistema social que tenha como única meta o ter mais, incentivando espertezas e tramas para se apoderar do que pertence aos outros. A cobiça é mãe da idolatria do poder e da riqueza, que destroem a liberdade e a vida alheias. Mateus 13, 18, 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Ontem falávamos da alegorização de algumas parábolas de Jesus, que muitas vezes serviram para discursos moralistas e alijados de seu contexto originário. É claro que podemos ver grupos de pessoas com comportamentos similares aos descritos nesta alegoria, mas o importante é não perdermos de vista que em uma só pessoa podemos encontrar todos os tipos de terreno. Basta uma boa autoanálise para nos darmos conta de que em nós não frutificam todas as sementes, mas também nem todas se perdem. Durante nossa vida, percebemos que há projetos começados e não terminados. Há projetos de início eufórico, mas sem duração que valha. Há outros que não resistem ao primeiro nível de esforço, de sofrimento, de luta. Sem contar que também nos deixamos levar pelo excesso de preocupações e ilusões que sufocam nossas melhores sementes. Porém, cada semente carrega em si a potência da vida. E sabemos que é preciso que ela morra para que dê frutos. Semente que não cai na terra não germina. Jesus sabia, como ninguém, se servir das coisas mais simples da vida para nos dar exemplos existenciais tão profundos. De sua observação, nasceu essa metáfora, essa parábola, essa alegoria da semente. No fim, ainda que sejam bem poucas as sementes que caem em terra boa, a colheita abundante contrasta com tantas sementes perdidas. A esperança da colheita supera a frustração do desperdício. Nós vamos terminar hoje nossa reflexão lembrando-nos do nosso querido Enfio, pensador, sonhador, semeador de um mundo novo.
que ele ajudou a multiplicar em boas sementes. Ele dizia: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Um beijo no seu coração.